Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um péssimo Vasco, na verdade, e um bom café da manhã para todos nós vascaínos. Eu só quero saber o seguinte: eu já posso criticar o estagiário que colocaram ali no Vasco da Gama para se dizer que é técnico? Você está no pós-jogo do Maca Vasco, você quer saber todos os detalhes da partida, mas de uma análise de torcedor para torcedor, venha comigo logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e já vou fazendo aqueles pedidos tradicionais. Aperte o dedo neste like, que você muito nos ajuda no trabalho aí. Inscreva-se neste canal para atingirmos a meta de 20 mil inscritos. E clique no sininho para você ser sempre notificado dos vídeos do Maca Vasco. Mas hoje a gente vai falar da derrota. Acabou a invencibilidade. Isso até pode deixar o elenco um pouco mais leve. Mas acabamos de perder para o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, talvez num dos piores jogos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha, no ano, mesmo naquela terrível fase do Zé Ricardo, eu nunca vi um Vasco tão perdido e tão dominado em campo como o de ontem à noite. Então, meus amigos, venha comigo aqui até o final desse vídeo para a gente saber de todos os detalhes aí da partida. Mas antes, um convite que eu faço para vocês. O amanhã tem o Tribunal Esportivo do Maca tem o prazer de receber Eduardo Cassiano, um agente político, se assim a gente pode dizer, mas um vascaíno que está sempre presente na vida do Vasco da Gama, ex-chapa sempre Vasco, e que tem muitos a nos falar sobre Sociedade Anônima de Futebol, sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então amanhã a gente já faz esse convite aí para vocês nos assistirem 3 horas da tarde a nossa live do Tribunal Esportivo do Maca. Mas vamos falar do jogo fatídico de ontem à noite. O Clube de Regatas Vasco da Gama viajou até São José do Rio Preto para enfrentar o Grêmio Esportivo Novo Horizontino e perdeu por 2-0, como falei, talvez num dos piores jogos do Vasco da Gama, onde ele foi completamente dominado pelo Novo Horizontino. Com esta derrota, o Vasco permanece na segunda colocação, mas já vê o Bahia com apenas 2 pontos de diferença e vê o Cruzeiro muito longe, porque o Cruzeiro continua em primeiro com 4 pontos de diferença com um jogo a menos, ou seja, o título do campeonato está ficando mais difícil com essa derrota e a gente começa a ver o pessoal um pouco mais perto aí no retrovisor. Mas uma derrota, espero que não abale a confiança deste time, porque esse time não pode perder uma confiança de estar no G4, porque eles não têm categoria o suficiente para reverter qualquer resultado negativo. O jogo começa, o Maurício Souza lá, começa o Vasco da Gama na escalação que todo vascaíno estava querendo ver. O Thiago Rodrigues no gol, o Everton, abre parênteses para o Everton, não dá mais para ele vestir a camisa do Vasco da Gama. Não dá, é um cara, com todo respeito assim, ao profissional, mas tecnicamente muito fraco, tanto no apoio ao ataque quanto defensivamente. O Novo Horizontino e fez um baile ali na lateral esquerda dele, né, que é a lateral direita do Vasco da Gama. Meu Deus, não tem mais condições e ele tá psicologicamente, você vê que é um jogador sem segurança. Então aí só piora. Só que eu vou te perguntar, cadê o Léo Matos? Tá com problema particular, há muito tempo que nem é relacionado pro jogo. Qual vai ser o lateral direito? O Daniel Bose. É um elenco também que a gente vai discutir isso aí lá no final do vídeo. Fecha parênteses para o Everton. Anderson Conceição. Vamos brincar de novo? Abre parênteses. Eu quero saber a sua opinião. Cara, o cara quando ele foi expulso, já dando o spoiler, aí da partida ele tira o curativo sangrando, com um buraco na testa, com um rombo na testa. Como esse cara foi escalado para o jogo de hoje? Ao meu ver, ele não tinha a menor condição de jogar e não jogou nem tão bem, talvez um dos piores jogos do Anderson Conceição. Será que isso influenciou ou não? Tanto que o Vasco perdeu quase todas as bolas aéreas. Será que isso influenciou ou não? Mas de qualquer forma, ele jogando com uma touca aqui, cara, poderia ter entrado outro jogador aí, outro zagueiro, Daniel Bosa, por exemplo. Fecha parênteses para este ponto também.
Quinteiros, eu nem vou abrir parênteses, porque o Quinteiros pode ser muito voluntarioso, aquela garra de sul-americano, né? Vamos gritar, vamos expulsar todo mundo. Mas o cara tecnicamente também, ele é muito fraquinho. O Edmar, que na verdade é um terceiro zagueiro. Eu acho que a gente podia esquecer de chamá-lo ele de lateral, o suposto lateral Edmar, como a gente falava do Henrique, para falar que ele somente é um terceiro zagueiro ali no Vasco da Gama. O meio de campo com o Yuri Lara e o Andrei Santos, talvez uma das piores partidas também desses dois, mas no meio de campo a gente ia ver Nenê e Palácios junto com a dupla, e Gabriel Peck e o Figueiredo lá na frente, talvez num 4-4-2. Mas eu já começo aqui uma análise pedindo ajuda de vocês. Não foi isso que eu vi. Eu não vi um 4-4-2. Eu vi o 4-2-3-1, na verdade eu vi o Palácio isolado numa lateral, o Gabriel Peck na outra, um time esparçado, completamente perdido, e o Palácio, ao meu ver, foi o pior jogador do jogo. Pior disparado para mim do campeonato. E aqui a gente também tem que começar a fazer uma crítica ao Palácios, que o cara é um moleque de 21 anos, já está 2 meses, 3 meses apurando o seu preparo físico, não consegue ter uma intensidade, completamente lento, completamente perdido dentro de campo, sem menor inteligência de jogo. Foi o pior jogador, mas disparado. Colocou na posição errada, tem que começar então a rever essa posição. Só que será que a gente já pode criticar também, ou a gente vai ter que ficar passando a mão sempre na cabeça agora do Palácio, porque foi a nossa última grande contratação com a ajuda da 777 Partners. Meus amigos, se vocês estão vindo para ficar contratando o Palácio depois de 4 meses, 3 meses já de contratação, e a gente não viu para que o cara veio e gastou os milhões, é melhor a gente repensar isso também. E na verdade, o que eu vi foi o seguinte: com o Gabriel Peck e o Figueiredo lá na frente, e o Figueiredo não jogando como centroavante, como a gente estava querendo ver, porque a gente viu ele no meio de campo, a gente viu ele na ponta, mas quando tinha que estar lá no meio da área, a gente não conseguiu enxergar, ou pode ter sido falha do jogador, ou mesmo alguma orientação técnica. A verdade é que o time todo do Vasco ficou muito exposto, sem o retorno do Figueiredo e sem o retorno do Peck. Não dá pra gente ficar aguardando a defesa com o Nenê e o Palácio, principalmente o Palácio, que é completamente perdido em campo. Isso muito também prejudicou o Vasco hoje. Só que também, meu irmão, aqui eu vou fazer também uma menção aqui pro Novo Horizontino. Baixou a porrada. O juiz foi banana. O juiz foi omisso, baixou a porra, principalmente o Nenê. O Nenê não conseguia jogar, tanto que depois ele leva um cartão amarelo e olha, ele foi substituído. Não parece que ele gostou muito não. Yuri Lara foi substituído, também não gostou muito não. Será que esse Maurício de Souza tem o elenco na mão? Não acho não. E olha, estagiário inseguro, porque o time já estava mal e ele tinha que ter feito as alterações já no intervalo. Entrou no segundo tempo, o Vasco completamente dominado até os 15 minutos, foi quando o Vasco levou o gol. Enfim, poderia ter tido uma outra história, mas um técnico completamente seguro. E o segundo gol também demonstrou todo como a zaga estava exposta, como a zaga estava completamente perdido em campo, ou seja, o Vasco foi dominado do começo ao fim pelo Novo Horizontino, tanto que terminou a partida, o Novo Horizontino com cerca de 20 finalizações e o Vasco com cerca de 8 finalizações, isso porque teve uma do Peck na direção do gol e um quase gol ali perdido, realmente foi perdido ali pelo Andrei Santos. Fora isso, não fez mais nada em campo. Isso muito nos deixou preocupado. Mas também eu acho que essa derrota mostra um dos grandes problemas que o do Vasco da Gama, que é, a gente pode reclamar do técnico, mas é o elenco, né? Essa diretoria não entende nada de futebol. Entende nada. Contratou o Maurício Souza, um técnico sem qualquer experiência em time, e a gente já está vendo isso, que eu acho que ao meu ver, ele não tem esse elenco na mão e completamente perdido em campo, não sabia. E a gente vê as alterações que ele faz, colocando Eric, tirando o Gabriel Peck, que era o único jogador. E olha que para eu elogiar o Peck é difícil, mas talvez o único jogador um pouco mais lúcido que estava tendo no ataque. O Andrei Santos não estava mal, aí ele tira o Yuri Lara, talvez porque já tinha cartão amarelo, se não me engano. Então, quer dizer, completamente perdido. Mas também é um elenco muito mal formado. A gente fica elogiando aqui o Carlos Brasil, que achou algumas boas contratações, mas na maioria delas foram muito mal. Porque a gente não pode ficar contando com o Raniel, não podemos ficar contando com o Getúlio, não podemos ficar contando
com o Eric entrou de novo, e o que ele fez? Nada. Não podemos ficar contando com o Vitinho, não podemos ficar contando com o Lucas Oliveira, não podemos ficar contando com o Luiz Henrique. Quer dizer, muitos jogadores que foram contratados que simplesmente eles não entram em campo e acabam entrando em campo. O Juninho, enfim, aí o Matias Barbosa, ali depois que o Anderson Conceição foi expulso. Ou seja, são sempre os mesmos jogadores. O Vasco, na verdade, não tem qualquer peça de reposição. O que me deixou preocupado neste jogo foi o abalo de confiança que esse time pode ter sofrido aí com essa primeira derrota. Eu espero que não, mas o que também me deixou muito preocupado, não só o abalo de confiança, é ver novamente um Vasco não competitivo em campo, um Vasco dominado pelo até bom time do Novo Horizontino, bem armado, mas um Vasco completamente ruim, porque nos outros duas partidas, contra o Londrina, se não me engano, que foi a estreia dele, a gente acabou achando um gol e a gente acabou tendo a vitória. Contra o Operário, acabamos achando um gol aos 33 minutos do segundo tempo, porque até ali o Vasco não tinha feito nada e depois é que deslanchou. Então os 3-0 contra o Operário foi completamente enganoso e agora não teve esse gol achado. Na verdade foi o Novo Horizontino que achou. E se não fosse o Thiago Rodrigues, poderia ter achado muito mais gols aí num dos piores partidas do Vasco da Gama, ou pelo menos que ele foi dominado do começo ao fim. Vamos aguardar domingo contra o Sport às 4 horas da tarde. Até então, no Maracanã, com a CBF já confirmando até a alteração de local de São Januário para o Maracanã. Vamos estar juntos lá, meus amigos. Muito me preocupa esse jogo aí contra o Sport. Acho que vai depender muito da torcida em continuar apoiando esse time, porque se depender do técnico desse estagiário, sei não. Bem, meus amigos, muito obrigado aí por essa continuação aí desse vídeo. Continue aqui assistindo os vídeos do Maca Vasco sugeridos pelo YouTube. Amanhã, 3 horas da tarde, aqui no Tribunal Esportivo do Maca, a nossa live com o Eduardo Cassiano. E tchau, saudações vascaínas!